Isso aí, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um webinar do Embarcados. Vamos lá que hoje o webinar vai estar bem interessante. A gente trouxe aí Felipe Neves, aí fera dos sistemas embarcados aí para compartilhar um assunto muito bacana com a gente aí, que é o ROS, tá? Ele vai mostrar aí do Roast até o Arduino, então vai ser uma implementação muito bacana. Então, só para garantir que vocês estão escutando bem aí, se puderem colocar aí a cidade, estado que estão assistindo, ajuda a gente a ter o feedback aí, beleza? Então, isso aí, esse mais um webinar aí com o apoio da Mouser, tá? A gente já tem uma série de webinars, a gente roda pelo menos um webinar aí à noite, né, por mês. Então, tem uma sequência aí já de 7 webinars gravados desse ano, né? Com o apoio da Mouser, e também a gente tem outros webinars aí que acontecem principalmente durante o dia com outras empresas, e todos os webinars ficam gravados aí para vocês assistirem, tá? Então, acessando embarcados.com.br/webinars, vocês têm acesso aí a todos os webinars. Isso aí, galera. Galera de São Carlos, Atibaia, Belo Horizonte, São José do Rio Preto. Isso aí, galera. Sejam bem-vindos. Fiquem à vontade para participar do webinar, tá? Então, a gente tem o Felipe que vai compartilhar o assunto com a gente, mas vocês podem aí enviar suas perguntas, a gente vai, na medida do possível, respondendo, tá? Então, fiquem à vontade aí para interagirem. Então, um agradecimento aí especial para a Mouser Electronics, tá? Que é um distribuidor global de componentes. Ela vem apoiando bastante aí a área aí de levar o conhecimento, tá? Então, ela patrocina aqui o nosso webinar, possibilitando que a gente faça essa sequência aí, trazendo aí os profissionais e mantendo aqui a plataforma, tá? Então, agradecer a Mouser e também todas as pessoas aí que apoiam o Embarcados e participam aqui com a gente, compartilhando conhecimento, tá? Lembrando que, além dos webinars, a gente tem conteúdo diariamente no site, que vocês possam consumir, né? Mas também vocês têm a possibilidade também de compartilhar conteúdo também. O site está disponível para todos, beleza? Então vamos lá, vamos chamar o Felipe Neves aqui. Boa noite, Felipe. Boa noite, Fabão. Boa noite, pessoal. Espero que Isso vocês aí, Felipão. estejam bem. Bom, eu acho que esse vai ser a primeira apresentação que eu faço de algo mais relacionado com robótica e controle, né? Então, para quem não me conhece, né, eu tenho uma passagenzinha meio relevante aí com o desenvolvimento de sistemas embarcados. Mais recentemente atuei um pouquinho com robótica e acabou entrando aí no leque de coisas que eu passei a estudar um pouco mais a fundo. Sou fatecano, oriundo da FATEC São Paulo, tecnólogo com bastante orgulho. Fiz mestrado em engenharia de controle na Poli. Não sei, eu tenho um negócio com controle, pessoal, gosto bastante, principalmente na hora de enfiar dentro do microcontrolador. E hoje trabalho aí como desenvolvedor de sistemas embarcados no Venturus, pelo menos até o final do mês, né? Depois eu tô indo para um outro desafio aí. E articulista do Embarcados desde 2014. Então, para quem conhece a grande maioria dos meus posts, uma das coisas que eu mais gosto é de tirar um pouco do academês dos temas abordados, tentar levar o negócio um pouco mais para implementação, porque teoria a gente já tem bastante, né? Isso aí, Felipão. Só Opa, agradecer aqui a sua presença em mais um webinar. Você foi o primeiro cara que fez um webinar com embarcados lá verdade. atrás. Não sei se você lembra. Foi sobre P&D. P&D, né? Exato. Foi de controle. Isso. E é, é controle. E aí o Felipe tem uma gama aí de artigos que ele já escreveu, tá? Então a galera fica à vontade aí para ver os artigos dele, são bem interessantes e a maioria aí na área de controle. Muito legal, Felipe. Brigadão mesmo. Opa, estamos aí. Bom, vamos lá. Bom, eu acho que assim, eu acho que eu já tanto no Embarcados mesmo, existe um bom material a respeito de ROS, né? Então, o objetivo desse webinar é tentar trazer um pouco da teoria apresentada já no Embarcados, o que é o aspecto prático do uso do ROS, porque uma das dúvidas mais recorrentes que eu tive, até trabalhando com o pessoal que está começando a utilizar o ROS, pô, Felipe, legal, mas vi umas ferramentas de desktop, tem simulador no computador, mas e aí, como é que eu vou rodar esse negócio no meu Raspberry? Como é que eu vou pendurar um microcontrolador nisso daí? Assim, uma coisa que eu tenho tido a percepção é que as dúvidas em si, elas rodeiam mais o campo de implementação, né?
Então, o ROS, para quem não conhece, ele é um projeto que é mantido desde 2007 por uma fundação chamada de Open Source Robotics Foundation. Então, é uma comunidade gigantesca que mantém esse projeto. Ele basicamente ele é um metasistema operacional. Então, o que você vai ter é um layer em cima do sistema operacional que você já tem executando no seu host, o que é bem interessante, porque... Fábio, parece que o pessoal tá com um problema no som. Então... parece que tá caindo. Pra mim aqui tá ok, Felipe. Vamos ver aí se... Vamos mantendo aí e a gente vê se a galera reclama mais. A gente repassa na sessão de perguntas, então se passar alguma coisa a gente responde mais pra frente, tá? Então, aí que tá. Quando você entra no site do ROS, eu já vou começar a brincadeira de compartilhamento de tela. Então, aqui. Vocês, neste momento, devem estar vendo... Quando a gente fala de ROS, o que você tipicamente vai encontrar é uma definição bonita, como essa figura que eu encontrei aqui, né? E você olha e fala, tá, legal, mas o que isso aí tem a ver com robô, né? E o mais estranho, por que em cima do Linux? Por que em cima do Windows? Basicamente, é porque o ROS, ele utiliza muito a parte de chamada POSIX, né? Então... ele vai utilizar muita coisa da API padrão do seu sistema. Opa, tá bom? Felipe, desculpa, acho que a sua tela saiu aí, o compartilhamento. Então, eu desliguei mesmo intencionalmente. Só que o slideshow também parou aqui. Tá. O slideshow ainda não voltou, Fábio. Eu volto aqui, pode deixar. Então tá bom. É comigo, eu que tô atrasado aqui, desculpa. Então, o ROS ele se aproveita de toda a infraestrutura de chamada de sistema que já existe no seu host, que poderia ser também até um sistema operacional de tempo real, padrão POSIX, como o próprio Nutix, inclusive já falado dele aqui no Embarcados. É comum, inclusive, ainda falando de algumas decisões do ROS, a versão 2 dele, o ROS 2, né, ele já está vindo para suprir essa grande demanda da comunidade, que é o fato de eu ter microinstâncias do ROS rodando dentro de um microcontrolador um pouco mais poderoso, desde que ele tem um sistema operacional de tempo real com suporte a algumas syscalls, né? Então ele se aproveita de toda essa infraestrutura para construir o próprio sistema de arquivos dele, o próprio sistema de diretórios do ROS. Além disso, ele tem também todo um mecanismo de build system, instalação de aplicações, mas o mais legal do ROS justamente reside no fato dele ser pensado para aplicações distribuídas, né? Então, esse foi o maior ponto de decisão dele como que eu posso ter várias instâncias do ROS executando em diferentes computadores, em diferentes partes físicas. Então, um dos pontos do ROS é justamente esse. Essa figurinha aqui, que eu mostrei para vocês aqui, acho que vocês estão conseguindo ver os risquinhos que eu estou fazendo aqui, certo? Certo, Fabão? Estão conseguindo ver aí os riscos que eu estou fazendo? Legal. Então, bacana. Então, o que a gente tem numa aplicação típica? Isso aqui é um robô móvel muito simplificado, em que nós temos três grandes domínios, né? Nós temos um domínio de teleoperação, visualização e configuração desse robô. Então, vamos supor que eu tenha uma base móvel, um Roomba, aquele robozinho, um aspirador de pó, e por algum motivo eu consegui coloquei um Wi-Fi nele, e eu quero comandar esse robô à distância. Então é comum eu ter uma instância do ROS com um nó de teleoperação e eu posso pendurar um joystick de PlayStation 2 para fazer teste mesmo, para fazer aquisição de dados, para fazer teleoperação, inclusive fazer o famoso monkey test, né, que é enviar alguns comandos estranhos para ver como que o robô se comporta. Ao mesmo tempo, eu posso ter uma outra instância do ROS rodando no computador em módulo, no que a gente costuma falar que é o domínio de não tempo real, que é justamente onde fica o core cerebral do robô. Então, onde fica todo o gestor de comportamento, ou seja, como que aquele robô vai reagir a um obstáculo,
como que funciona a parte de reflexo desse robô, como que funciona a parte de compliance desse robô. Por exemplo, se eu tropeçar nesse robô, ele vai sair da frente, ele vai reagir, ele vai me dar uma porrada. Então, todo esse domínio de comportamental do robô, planejamento de trajetória, a parte de inteligência artificial, inclusive, ela pode ficar dentro de um outro PC ou ela pode ficar dentro do computador em módulo, dentro do que a gente chama de domínio de não tempo real. Por quê? Essas tarefas em si, uma latência não conhecida desses módulos, ela não causa a completa falha do robô. O que você vai ter talvez seja um tempo de resposta mais lento do robô sob um aspecto de vencimento de obstáculos ou de tomada de decisões, né? E aí, nesse mesmo caminho, a gente tem o que a gente chama de domínio de tempo real. Então, eu vou separar aqui em dois. A parte da direita a gente não vai falar um pouco dele, vamos concentrar mais na parte da esquerda. O domínio de tempo real dentro do computador em módulo pode ser com um Linux embarcado rodando o PreEmptRT, ou mesmo alguma variação do Windows Embedded, que é um sistema de tempo real, onde você pode planejar a execução de controles de alto nível de um robô. Então, eu tenho mais um nó do ROS responsável por fazer controle de trajetória, ou seja, uma vez que o robô já tomou toda a decisão a respeito de para onde ele tem que ir, ele envia uma lista de trajetórias e o controle de trajetória vai dizer qual que é o melhor estado, o estado-alvo do robô, ou seja, posição, velocidade, qual que é o perfil de força dele. E esses controles, eles, por terem um time step bem definido, ou seja, se no momento daquele time step o resultado do controle não for computado corretamente, esse sim pode acabar causando um problema. Por exemplo, o efeito de jerk no robô, que é quando você tem uma variação muito brusca, você leva, por exemplo, uma junta de um manipulador e de 0 até a força máxima num curto espaço de tempo. Então, esse tipo de falha, ela não é permitida. Então, a gente precisa desse domínio de tempo real para que a cada time step eu consiga calcular qual que é o próximo estado do robô. O mesmo acontece para a captura de sensores, ou seja, para a execução para uma estimação melhor da posição do robô, ou seja, do estado do robô, ou seja, qual que é a posição, qual que é a velocidade, qual que é a localização dele. O nó de fusão de sensores, ele também tem os seus time steps bem definidos, porque ele precisa estimar quais são os próximos estados, qual que é o estado atual e qual que é a melhor estimativa. Então, nesse ponto, nós temos um domínio de real-time para o ROS, até mesmo para o ROS Legacy, que é o ROS que a gente está utilizando, que é o ROS 1. E nós temos aqui o domínio não RT. Só que a gente resolveu o problema do computador em módulo, de quando você tem o ROS rodando dentro de um computador em módulo. Então eu tenho ele rodando em cima de um sistema operacional, mesmo sendo Linux, o PreEmptRT dá conta de executar tarefas periódicas ou com time steps até 1 milissegundo. Então, para malhas de controle rodando até 1 kHz, você consegue ter um comportamento bem interessante. Então, você tem esse ponto de controle do robô bem definido. Só que a gente tem um outro problema aqui. Quando a gente fala de um microcontrolador, que é de fato quem vai fazer um controle de roda, ou seja, uma vez que o robô já planejou para onde ele tem que ir, qual que é a posição, qual que é o estado-alvo, isso tudo vai ter que ser convertido em qual que é a força motriz que eu tenho que aplicar no motor, qual que é a velocidade da roda que eu tenho que ter, qual que é a velocidade do shaft do motor para eu conseguir atingir essas posições. Então, esse pedaço aqui, que a gente pode chamar comumente de hard real time, ou seja, as malhas de controle aqui chegam a rodar na faixa de 4 kHz, se nós estivermos pensando no controle de corrente de um motor BLDC. Então, não dá para executar essas malhas de controle ultra rápidas dentro do ROS. Só que, ao mesmo tempo, seria extremamente desejável que se eu conseguisse ver o nosso microcontrolador, o nosso joint controller, o nosso controlador de roda, de forma transparente, inclusive aqui do meu host. Então, eu gostaria de poder, por exemplo, publicar um tópico. Eu quero mudar o ciclo ativo do PWM.
Então, eu simplesmente coloco, eu posso utilizar o nó de teleoperação para mandar diretamente um controle de PWM que o ROS vai se encarregar de repassar diretamente ao microcontrolador. Então é isso. Nossa, esse desenho ficou bem feio aqui. Então, esse é o ponto que eu quero reforçar para vocês, que é como completar essa cadeia, ou seja, que é ter do microcontrolador até o host. Eu, sinceramente, gostaria de ter feito uma demonstração com um robozinho, mas infelizmente não vai ser possível, porque o shield de potência não chegou. Agradeço a eficiência dos Correios, tá? Então, agradeço muito. Muito obrigado, Correios. Como sempre, né? Então, o que eu quero mostrar para vocês é uma forma da gente resolver isso aqui e, ao mesmo tempo, ir passando pelos pontos de comunicação do ROS, né? Então, como a gente já sabe, como alguns de vocês já sabem, talvez para quem leu os artigos, a gente tem uma instância, uma entidade, quase que um papa, dentro de todas as instâncias do ROS, chamado de ROS Master. Então, independente de quantas instâncias do ROS que você tem, vamos chamar esse cara aqui de instância 1, e esse aqui de instância 2. Tá? Se você tiver N instâncias do ROS, todos eles vão se enxergar. Mas você vai ter apenas uma instância do ROS Master, que você pode escolher em quem que você quer colocar. Colocar no host, obviamente, não faz sentido. Por quê? Se você colocar ele no host, na hora que você for rodar o ROS no robô na forma autônoma, você não vai rodar em lugar nenhum, porque nunca vão encontrar o ROS Master, porque o host vai estar desconectado. Então, o que tipicamente se adota é escolher uma das unidades de processamento do robô para que você execute o ROS Master. Nesse caso, pessoal, então vamos lá, deixa eu mostrar aqui o que a gente tem. O que eu vou mostrar para vocês aqui? Vou ativar aqui o compartilhamento de tela. Deixa eu desligar o dashboard primeiro. Ah, que legal, o compartilhamento de tela não quer funcionar. Deixa eu dar uma. Fala, Felipe. Não sei se você saiu, parece que deu um... Pessoal, só um instante. Aí, voltou. Voltei. O compartilhamento de tela estranhamente parou de funcionar. Então, vamos lá. Eu vou ligar o compartilhamento de tela. Felipão, só aproveitando que você vai trocando a tela aí. O pessoal perguntou aqui qual versão do ROS você recomenda para trabalhar. E também o Luiz comentou aqui sobre ROS Free. E o Ítalo respondeu que todos os ROS são livres. Você poderia dar claro. Panorama sobre isso? Sim, claro. Respondendo a pergunta a respeito do ROS, ele tem uma coisa interessante dele, é que o ROS ele tem LTS, que são casados com certas versões do Ubuntu Linux, tomando o Linux como exemplo. Existe distribuição do ROS para Mac e para Windows, a instalação deles é praticamente a mesma coisa. Hoje, eu estou com uma máquina Ubuntu 18.04. Então, a distro adequada é o ROS Melodic Morenia. Vocês podem... Ele é encontrável, na verdade, eu vou até compartilhar agora aqui o Mozilla. A minha tela do Mozilla. Todo mundo está vendo, né? O ROS Kinetic ele é o mais, digamos, carne de vaca, porque instala no 16.04, né? Então, cada página que você entrar no ROS.org, você vai ter uma distribuição do Linux amarrada a uma versão do Ubuntu. Ou você pode compilar ele diretamente dos fontes. A versão que eu estou utilizando hoje é o Melodic Morenia, que ele tem como sistema operacional alvo o próprio Ubuntu 18.04. Mas uma coisa interessante é que, independente da versão do ROS que você tiver, quando você utiliza o gerenciador de pacote, sim, ele é bem amigável com o gerenciador de pacotes do Linux. A única diferença que você tem que fazer é basicamente isso aqui. Se eu for instalar, por exemplo, deixa eu pegar um pacote qualquer aqui. Aqui. O pacote de localização simultânea e mapeamento. Tudo que eu tenho que fazer para pular de uma distribuição para outra é trocar o Kinetic por ROS Melodic. Então, hoje ela é a variante mais comum para os sistemas operacionais Linux que estão mais mainstream, né? Que o 18.04 agora entrou no programa de LTS e ele está ali bem no meio do ponto de vista. Para o Linux Mint, por exemplo, uma das estratégias
é fazer o build do ROS diretamente dos fontes. Então, esse é um... Opa! Eu já estou até entrando no próximo assunto. Esse é um ponto importante, tá? E um outro ponto geral é que o ROS ele é compatível do ponto de vista de Linux, inclusive as distribuições Kinetic, Melodic e até o Crystal Clemens do ROS 2, eles são compatíveis com qualquer distribuição Linux que seja baseada no Debian. Então, se a tua distribuição é baseada no Debian, da mesma forma que você tem um ROS casado para uma variante do Ubuntu, você tem aquele mesmo ROS, ele vai ser casado para uma variante do Debian, tá? A respeito de licença, o ROS ele é free, sim, inclusive para uso comercial. Tem diversos projetos do ponto de vista comercial que utilizam o ROS e até modificam componentes do ROS. Ele é distribuído, se eu não me engano, sob licença BSD. Isso aqui eu posso verificar depois. Um adendo, tá, pessoal? Essa versão de slideshow ela não é definitiva. Depois do webinar, eu pedi para o Fábio não compartilhar com vocês essa apresentação, porque eu vou fazer uma versão final dela com todos os links úteis que eu for mencionando aqui, todos os links interessantes para complementar a leitura dos artigos do Embarcados, se assim vocês quiserem, tá? Perfeito. ROS com Docker, possível, inclusive numa startup que eu trabalhei, era a abordagem que a gente tinha. Nós tínhamos várias instâncias do ROS. Como eu trabalhava mais focado do lado do controle, então eu tinha uma instância rodando no computador em módulo e eu tinha uma instância do Brain, do robô, rodando em dock. E a parte mais legal é que um sabia da existência do outro. Então, essa parte do distribuído é muito legal. Bom, agora que eu já falei aqui de como que a gente vai fechar essa cadeia, antes de tudo a gente tem que instalar o ROS no computador em módulo da mesma forma que a gente tem que instalar no host. No host, como eu falei para vocês, eu vou compartilhar de novo aqui a minha tela, vai ser um chaveiro de tela aqui sem igual, tá, pessoal? Então, não estranhem. Vocês devem estar vendo aí o site do ROS.org, né? Para você instalar, é óbvio que não faz o menor sentido eu colocar no slideshow todos os passos de instalação, até porque eles são muito bem definidos. Então, para todas as distribuições é exatamente a mesma coisa, que no host você vai adicionar as chaves, vai adicionar o PPA, vai dizer para o apt ou para o teu gerenciador de pacote atualizar e simplesmente instala a versão do ROS Desktop Full ou ROS Desktop. Qual que é a diferença? No Desktop Full, você vai ter uma variante do ROS extremamente pesada, então eu recomendo que você tenha uma máquina muito boa, principalmente com SSD e uma boa placa de vídeo, porque a versão Full Desktop ela é recomendada para quem vai simular. Então, eu vi que o pessoal falou aí do uso do Gazebo, né? Do VRAP, perdão, que é um dos simuladores, e também no caso do Gazebo também. Para você fazer uma boa simulação, você precisa ter uma máquina boa. Então, se você já quiser que o ROS já venha com todos esses pacotes pesados instalados, o ideal é você instalar a versão Desktop Full. Caso você queira só as ferramentas de plotting do ROS, as ferramentas de visualização como o RViz, então o ROS ele tem algo muito legal, que eu não vou ter um exemplo aqui de RViz para a gente mostrar agora, em boa parte é linha de comando, mas já fica de ideia de um artigo já. Você pode utilizar a versão ROS Desktop para você, caso você queira visualizar os dados do seu robô. O plugin do RViz, por exemplo, você consegue visualizar os dados do acelerômetro, o desenho do seu robô, se você tiver o modelo URDF dele. Então, por exemplo, outro módulo que roda no computador é o URDF, que é um modelo, que é um arquivo de descrição universal de robô. Então, a partir desse arquivo, você pode jogar ele dentro do simulador e o simulador consegue desenhar o aspecto exato do seu robô. Deixa eu mostrar para vocês como que geralmente isso fica. Só um minutinho. Eu acho muito mais legal navegar. Pode mandar, Fabão. Tem uma pergunta aqui do Nilton Alejandro. Ele pergunta se existe alguma vantagem usando o Linux em real time e instalar o ROS sobre esse sistema. Sim, total. Se a gente vamos voltar um slide aqui para responder essa pergunta. Isso aí. Quando a gente está falando do domínio de tempo real, então o que eu tenho aqui, dividindo de novo a linha, à esquerda é um computador em módulo rodando Linux. Então o que a gente faz é adicionar o preempt RT dentro do
do computador em módulo, e você consegue instalar o ROS por cima dele. Não tem problema nenhum. Isso funciona, tá, gente? Isso é factível. Tem projeto comercial rodando com essa arquitetura. O único ponto é que o ROS 1, ele não foi concebido para ser real-time. Então, esse é um ponto. Para você conseguir ter alguma vantagem do ROS em real-time, algumas coisas precisam ser feitas. Por exemplo, o uso das ferramentas real-time do ROS, que são Real-Time Publisher e Subscriber, que basicamente o Publisher e Subscriber são os métodos primitivos de comunicação. E o que tipicamente você faz, uma vez que você criou um nó com o ROS, é você passar, depois que você criou o Subscriber Real-Time e o Publisher Real-Time, você passar esse contexto para uma tarefa de real-time do Linux. Para quem não está familiarizado, o Linux com PreemptRT, quando você cria uma thread nova nela, ela não é real-time por default. Você precisa duas coisas. A primeira, você precisa bloquear a alocação de memória daquele processo. Então, para você evitar o problema de page faults que pode comprometer o teu deadline. E além disso, você tem que dizer para o scheduler que você quer que aquela determinada thread troque de política de execução. Ou seja, quando você inicializa uma thread nova no Linux, ele entra no scheduler default do Linux, que é o CFQ, que não é real-time, e você tem que trocar para SCAD-FIFO utilizando a syscalls de pthread. Tá? Não sei se isso respondeu a pergunta. Com isso, utilizando o back-end de real-time do Linux, mais a real-time tools do ROS, você consegue executar tanto os controles quanto o real-time publisher subscriber. O ROS ele tem um módulo chamado de ROS Control, que é próprio para isso também. Tá? Então, quando vocês quiserem fazer alguma coisa em domínio de tempo real no ROS, é possível. E no ROS 2 está mais amigável ainda, inclusive já tem wrappers da própria biblioteca client do ROS para você fazer execução em tempo real sem precisar dizer explicitamente para o teu sistema operacional host. Ele só tem que ter um patch de real-time rodando por trás dele. Ok? Isso aí. Bom, depois que você instalou e fez a parte de dependências, vamos para o computador em módulo. Aqui agora eu vou compartilhar minha telinha novamente com vocês. Só que agora eu vou mostrar aqui a minha pequena bancada. Então, nesse momento aqui eu tenho duas placas. Uma Tinkerboard ordinária, que poderia ser uma Raspberry. Então, o computador em módulo que está aqui, ele é simplesmente para fins ilustrativos. Esse computador em módulo aqui, ele poderia ser qualquer computador em módulo que você compra na padaria ou que vende troco na caixa de sucrilhos. Então, o que você tem que fazer basicamente se o teu computador em módulo ele tem uma distribuição Debian que pronta, o jeito mais fácil é basicamente entrar no ROS.org, ver qual a distribuição que está amarrada para a versão pro Ubuntu /Debian, para Debian distro do teu computador em módulo, e você vai ter o ROS devidamente instalado. Você basicamente segue o mesmo tutorial da documentação oficial do ROS, não tem nenhum passo que se diferencie da instalação para host, que é bem legal. Então deixa eu ela agora aqui. Eu vou compartilhar agora para vocês aqui o meu terminal. Então, nesse momento aí, vocês devem estar vendo meu terminal, ele está um pouco cortado, tá, gente? Mas olha só, nesse momento aqui eu estou dentro da minha Tinkerboard, então, SSH, nada do que você já não conhece. Peguei o Armbian, que é uma distribuição muito conhecida para quem tem Raspberry e qualquer single board computer baseado em SOC chinesa, MediaTek, Rockchip. Então, esse cara aqui já tem a distribuição pronta, basicamente ela é uma derivação do Ubuntu Bionic, então eu consigo instalar o ROS Melodic. Uma vez que você fez todos os passos de instalação, eu vou matar aqui o processo do ROS. Aqui. Matei o processo do ROS. Como é que eu executo esse cara? Isso aqui é um passo para fins de desenvolvimento, tá?
A parte de deploy está um pouquinho fora do escopo, mas se vocês, por favor, deixem as perguntas. Então, ó, por exemplo, instalei a minha versão do ROS aqui, ele tem o Melodic aqui. Ponto importante, posso ter duas distribuições diferentes no mesmo sistema operacional? Ter o ROS Kinetic aqui, por exemplo, no Ubuntu 18.04? Pode. O que você tem que só observar é se tem alguma feature que deixa de ser compatível a partir do momento que você troca o sistema operacional. Então, eu poderia ter ROS Melodic ou ROS Kinetic aqui. Uma coisa que você tem que fazer sempre quando você executa o ROS é fazer o source do environment do ROS. E o ROS Core ele precisa ser executado. Lembra que eu falei para vocês que o ROS Master só pode existir um? Então, o cara que vai rodar o ROS Core é o único cara que vai ter o ROS Master dentro dele. Então, nesse momento, ele passa a executar o back-end do ROS, então ele consegue... ele centraliza, ele tem a lookup de todos os tópicos do ROS que estão disponíveis, e outras instâncias que consigam, que estejam com os requisitos de comunicação setados, a gente já vai falar sobre isso, vão conseguir enxergar o ROS. Na verdade, eu abri duas janelas, porque uma delas eu deixo para o ROS Corp, ele ficar lá quietinho. É muito bom para você ver alguma mensagem, né? Então é isso, pessoal. Para o ROS, o jeito fácil é basicamente os mesmos passos que você vai executar no host. Para o ROS no jeito difícil, deixa só o meu slideshow voltar. O próximo passo seria o ROS do jeito difícil. Eu vou fazer uma pequena, enquanto o meu slideshow abre. Abriu aí, Filipão. Abriu, né? Eu gostaria Tem uma pergunta aqui. Manda acho que bala. É interessante a gente responder aqui. O pessoal está perguntando em relação requisitos mínimos de hardware para rodar o ROS. Em qualquer computador em módulo. Tudo vai depender basicamente de qual variante do ROS você quer. Como eu falei antes, a gente tem o ROS Desktop, o ROS Desktop Full e o ROS Base, que é muito indicado para computadores em módulo. Por exemplo, o ROS Base ele vai rodar numa BeagleBone Black sem qualquer problema. Inclusive você vai conseguir rodar NOS que tem alta largura de banda, como processamento de câmera, processamento de laser scanner de sensor de lidar, sem qualquer lag. Então, ele depende mais de qual variante da distribuição você quer do que do requisito em si. Mas, basicamente, um processador com Cortex A8, ou seja, ARM V7A, com unidade de ponto flutuante, de preferência uma Neon, ajuda bastante. Eu fiz testes com até 1 GB de RAM, com single board computers, com 512 MB de RAM, perdão, e um cartão SD de 4 GB. Foi o mais bare bone que eu cheguei com o ROS e que funcionou muito bem. Então, não existe, obviamente, um requisito mínimo assim, oficial na própria documentação, depende mais da capacidade do teu sistema operacional. Mas depende e da variante que você quer. Obviamente eu não vou conseguir rodar o ROS Desktop Full numa BeagleBone Black. Ela vai travar. Porque no momento que você subir o ROS Desktop Full, alguns outros tópicos já sobem, alguns outros serviços já sobem por padrão, que vão comer um processamento valioso aí do teu computador em módulo. Tá? Certo, legal. Pessoal? Só complementando, para deixar bem claro, o Vanderberg perguntou se existe algum micro ROS contém apenas o básico para subir em nós, microcontroladores, né? Está falando nisso. Essa é a pergunta que a gente vai responder nesse webinar, mas eu vou dar um spoiler já para vocês, que é o seguinte: o ROS 2 ele já está sendo preparado para ser embarcado em microcontroladores. Então existe um projeto nesse momento que tem exatamente esse nome, chamado de Micro ROS, que é o ROS 2, que é o middleware do ROS e um sistema de pub/sub rodando em cima do Nutix. Então, para o ROS 2 já existe essa variante. E para o ROS Legacy, para o ROS 1, né, que a gente está discutindo aqui, a gente vai resolver esse outro lado hoje, que é justamente isso, que é uma forma de utilizar o serviço do ROS dentro de um microcontrolador, ordinário, tá?
Então, inclusive, a gente vai fazer... Dá para fazer com Arduino, que é aquela pergunta clássica? Sim, dá para fazer com Arduino e a gente vai mostrar como que a gente faz isso, certo? Isso aí, Felipão. Bom, eu vi que muitos perguntaram a respeito do ROS, e o ROS no Mint, e o ROS XYZ, blá. E quando eu cheguei na empresa, eu tenho um projeto novo que vai precisar usar ROS, eu tenho um computador em módulo já desenvolvido com uma distro Linux já pensada, com o meu BSP já tudo certinho, eu vou ter que compilar o ROS dos fontes. E aí, como é que eu faço? Eu ia adorar mostrar isso para vocês, mas infelizmente isso vai ser uma das coisas que vai ficar só na teoria, mas vale a pena frisar. Mas eu tenho uma boa notícia, tem um artigo no Embarcados que ensina o passo a passo na Raspberry, usando... Já vou mostrar para vocês. Minha tela deve estar abrindo. Abriu. Tá? Todo mundo deve estar enxergando aqui o GitHub. Existe o layer do Open Embedded para o ROS. Então, independente da tua versão de Linux embarcado, desde que você atenda os requisitos mais do Yocto do que de qualquer coisa, você consegue adicionar o ROS na sua single board computer. Eu estava aqui até muito feliz preparando a demo aqui, né, enquanto eu esperava o shield de potência, e eu descobri que não foi só o Correios que me deu uma rasteira. O pessoal do time do ROS também me deu uma segunda rasteira, e eles estão trabalhando justamente para compatibilizar o MetaROS, tanto com o ROS 1 quanto o ROS 2, o Crystal Clemis, que é o primeiro LTS do ROS 2, né? Então, mas é possível fazer esse tipo de trabalho utilizando o Branch Legacy, certo? Então, basicamente, você vai montar uma receita para quem já mexeu com Yocto. Infelizmente, não tem muito o que fazer, você precisa saber pelo menos o básico de Yocto, para entender como que funciona a criação de uma distribuição. Não existe um outro caminho hoje para você embarcar o ROS dentro de um single board computer que tem um sistema operacional Linux customizado e devidamente retrabalhado para uma necessidade especial. Mas a boa notícia é que funciona muito bem e você ganha uma vantagem que não existe neste cara aqui. Você ganha a habilidade de cross-compilar os seus NOS-ROS no seu host para testar no seu device. E uma coisa que facilita muito, que é a parte de testes unitários. Você consegue compilar nativo os testes unitários, executar na sua máquina e depois simplesmente cross-compilar o seu ROS Node no seu host e transferir os artefatos, os executáveis, né, os aplicativos ROS para o teu computador em módulo, como se você fizesse hoje uma aplicação Linux embarcado. O Newton está falando aqui a respeito desse link do GitHub, eu acho que convém falar. Todos esses links eu vou compartilhar com vocês nos slideshows. Boa parte está no meu GitHub, inclusive está no próprio Embarcados também. Para quem não tem nenhum conhecimento de ROS, da teoria em si, eu recomendo uma lida acho que a gente deve ter 7 ou 8 posts de ROS, que vai do extremamente básico até features mais avançadas de comunicação, tá? Aproveitando isso daí. Então, eu ia gostar muito de poder falar do computador em módulo. Tá bom? Deixa o link aqui do seu artigo da distribuição. Só clicar aí, você já acessa. Tem lá os links de referência. Sim. Mas a gente vai juntar os links e já manda aí para vocês no e-mail. Ficam tranquilos. Bacana. Então... Tá. Antes da gente entrar nesse passo aqui, né? Então vamos lá. Instalei o ROS no host, instalei no microcontrolador. E agora eu quero fechar essa cadeia. Então vocês perguntaram bastante sobre um micro ROS. Como que eu faria para ter um ROS ou fazer o meu sistema enxergar o ROS? Então eu vou compartilhar novamente a minha tela com vocês. Então agora, de novo aqui. Nesse momento. Isso aqui é um Arduino. Não é um Arduino comum, tá, gente? É um Arduino comum.
Na verdade, é uma Sony's Presence, ela tem até que bastante horsepower, mas é compatível com o Arduino, era a única placa que eu tinha fácil aqui, com o Arduino Core instalado. E se eu puxar aqui, vocês estão vendo que ela está conectada aqui na minha Tinkerboard? Opa. Ela está conectada na minha Tinkerboard, e a minha Tinkerboard, ela está na minha rede. Então tem um switch aqui, e o meu computador está conectado na rede. Então, tá todo mundo se vendo nesse momento. Então existe uma forma de eu conseguir fazer com que esse cara, que é o meu baixo nível, o meu controlador de motor, é o cara que gera o PWM, que gera o binário do acelerômetro, ser enxergado com esse cara. O pessoal os mantenedores do ROS pensaram nisso e criaram um pacote do ROS chamado de ROS Serial. Então eu vou fechar aqui a minha... Vou compartilhar novamente. Basicamente, um agent que você executa dos dois lados de qualquer uma das instâncias do ROS, e o microcontrolador ele pode ter comunicação TCP, não tem problema, ele pode ter comunicação TCP, mas pode ser também por porta serial. Então, se você tiver algum cara com uma USB ali que você não usa, e você tem um cara com Arduino, com aquele famoso CH340 da chinesão mesmo, que transforma o USB em serial, você pode instalar esse agent no lado do teu Arduino, que você vai conseguir fazer com que o seu todas as instâncias do ROS enxerguem aquele Arduino como se ele fosse um componente do ROS. Mas esse a gente vai conseguir mostrar aqui na prática. Estou abrindo o meu terminal. Opa. Minha página morreu. Então lá vou eu vou dar mais um F5, pessoal. Eu vou cair por alguns segundos, mas eu vou voltar, tá? Então não estranhe. Eu vou dar um F5 aqui. Opa. A minha máquina parece que morreu. Tô te escutando aqui, Felipe. Então, acho que o pessoal também. A minha máquina teve um pequeno problema. Eu vou ter que fazer um reboot dela. É coisa rápida, minha máquina botar rápido, tá, gente? Beleza. Beleza, Fabão? Beleza. Alguns minutinhos, pessoal. Tranquilo. Eu vou mostrando aqui pro pessoal aqui, que a gente tem alguns artigos aqui no Embarcados. Então, pessoal, se vocês entrarem aqui no Embarcados, deixa eu compartilhar minha tela. Tem uma série de artigos já com o ROS, tá? Então, o Francisco ele escreveu bastante artigos aí básicos sobre o ROS, inclusive aqui o ROS mais Arduino, tá? Então tem já um conteúdo bem legal aí para vocês testarem. Tá, uma série muito bacana que ele construiu. Deixa eu ver até, vou clicar aqui no nome dele. Dá pra gente ver aqui os artigos que tem. Então, ele ficou... Praticamente ele escreveu só sobre o ROS aqui. Então, tem introdução, os nós, mensagens e tópicos, Hello World, e aí a aplicação aqui mais com o Arduino. E aí o Felipe agora veio com aplicações mais avançadas, inclusive a aplicação aí de construir sua própria distribuição. Tá? Então, eu já deixei o link para vocês aí, mas é um artigo muito interessante aí que ele fez, e dá para vocês seguirem passo a passo aí para quem tem RASP, então dá para construir aí a sua distribuição. Tá aqui. Estou de volta. Artigo muito legal. Isso aí, Felipe. Estou mostrando aqui para a galera o seu artigo. Bacana. Bom, isso aí. A péssima notícia é que fecharam todos os meus terminais, né? Então eu vou ter que fazer um negócio aqui, quem sabe faz ao vivo. Então vai ser bem interessante. Então vamos lá. Eu falei do ROS Serial. Então a primeira coisa é como que eu obtenho o pacote do ROS Serial? Por que eu quero reforçar tanto esse passo? Basicamente, todo mundo deve estar enxergando aí o meu diretório, né? Um ponto do que eu
eu quero mostrar aqui é basicamente o build system do ROS, né? Então, quando você tem o ROS, você pode construir um ou mais pacotes do ROS para transformar em aplicações. O ROS serial ele é bem particular, por quê? Porque você vai construir uma aplicação que funciona como uma bridge, mas que ao mesmo tempo ela gera uma lib client para que você instale no Arduino. Então, nesse caso aqui, o primeiro passo para você compilar uma aplicação do ROS, primeiramente como a gente falou antes, eu tenho que fazer o source do ambiente, né? Certo? Então, esses arquivos sempre vêm na instalação e essa é a instalação default do ROS que vocês estão vendo aí. E para o ROS ser compilado, ele tem o build system dele chamado de Catkin. Então, ele é alimentado por uma ou mais workspaces. E dentro de qualquer Catkin workspace que você tem, você pode ter um ou mais pacotes. Aqui eu tenho 3 pacotes bem legais. Um deles é o Nodelet, que é um tutorial já bem mais avançado, que está disponível no Embarcados também. O Joystick Drivers, lembra que eu falei para vocês que dá para usar o Joystick Drivers para fazer teleoperação de robô. Então eu posso utilizar um controle de PlayStation 2 para fazer o comando para publicar dentro dos tópicos do ROS, e eu posso criar um nó que simplesmente escuta esses comandos e repassa isso aos demais controladores. E aqui eu tenho o ROS Serial, que é basicamente o mesmo pacote do ROS que você baixa do GitHub ou da database do ROS. Então, caso você tenha qualquer problema com algum pacote do ROS utilizando o apt no seu computador em módulo ou no seu host, considere buildar o pacote dos fontes. É muito mais fácil, o trabalho é muito pequeno, eu vou mostrar para vocês. Então, vamos lá. Uma vez que eu criei a Catkin Workspace, que legal. Deixa eu voltar aqui. Ela tem que ter essa estrutura. Ela tem que ter uma pasta source dentro dela e o ambiente do ROS tem que estar devidamente preparado. Uma vez que o ambiente do ROS está preparado, que agora eu estou usando uma feature mais de usuário do sistema operacional do ROS, eu simplesmente vou invocar o build system dele, que é o Catkin Make. Esse comando aqui, ele vai basicamente buildar todos os nós, todos os pacotes que estão dentro da pasta source. O ideal é que você faça um por vez quando você está misturando vários pacotes, porque eles podem ter dependências entre si. Então, uma vez que eu executo o Catkin Make, ele vai fazer uma busca. Ele achou todos os pacotes. Nós temos um belo problema aqui. Ele está reclamando do Joy. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar na pasta Source e vou tirar o Joy fora. E toda vez que você quiser limpar uma workspace do ROS para buildá-la do zero, você pode simplesmente remover as pastas build e devel, que eu já vou falar mais tarde o que elas são. Então, novamente, o que ele vai fazer? Ele vai coletar os pacotes. Como vocês podem ver, ele está compilando as mensagens, ele compila tudo, ele não compila só os arquivo fonte. Ele compila também arquivos como descritores de serviços, que também tem um tutorial disso no Embarcados, muito bom tutorial. Ele compila os arquivos de mensagens, você pode desenvolver seus próprios tópicos com seus próprios tipos de dados. E tem muita coisa, só os defaults do ROS é o suficiente para a gente trabalhar. Então aqui ele buildou. E para que serve a pasta devel? A pasta devel, basicamente, ela me diz o seguinte. Eu já fiz o source do ambiente do ROS, mas se eu sourçar o que tem dentro dos arquivos, dentro do setup da pasta devel, eu faço um override do ambiente do ROS para incluir os pacotes recém-compilados. É uma feature para ser usada em desenvolvimento. Em ambientes de produção, você pode passar um argumento para o Catkin Make com o path de instalação do seu ROS. Nesse caso, o barra opt ROS Logic, e ele vai instalar esses pacotes diretamente na tua instância do ROS. Então, uma vez que você faz o source do ambiente, ele já busca todos os pacotes. Para desenvolvimento, eu não recomendo. Por quê? O ideal de uma aplicação distribuída é que você consiga testar os componentes de forma separada para depois integrar todo mundo.
Então, uma vez que eu fiz o source, eu consigo enxergar o pacote. E se... Só que nós temos um problema. Olha só que interessante. Como vocês sabem, eu reiniciei minha máquina, mas a Tinkerboard está viva lá. Só que, se eu der um ROS topic echo, ele vai dizer que... Aliás, ROS topic list, ele vai reclamar. Opa, cadê o ROS master? Então, o ROS master nesse momento está onde, pessoal? Ele está na Tinkerboard que eu mostrei para vocês. Então, esse é um ponto de comunicação que muita gente erra. Uma vez que o ROS master já está devidamente colocado no lugar dele, as outras instâncias, elas precisam, primeiro, saber onde está o master, ou seja, qual que é o endereço de IP dele, lembrando que todo mundo tem que estar na mesma rede, ou em rede compatível, tá? Então você tem que dizer onde que está o ROS master. E o segundo erro que muita gente comete é esquecer de dizer qual que é o IP da máquina que está tentando se comunicar. Isso vale para todo mundo. Então nunca esqueçam dessas duas coisas, porque senão vocês não vão conseguir comunicar. Mas tem um problema, né? Então agora aqui eu vou dar um ROS core. Opa! O que está acontecendo? Ele está dizendo que, óbvio, né? O ROS master não está setado para essa máquina. Mas o ROS core não está funcionando. Não está funcionando, não vai funcionar. Como eu já mencionei antes, o ROS core, ele só pode rodar, só pode ser executado por quem é o ROS master. Então, os outros serviços do ROS, você não precisa executar o ROS core em qualquer outra máquina. Você pode executar todos os outros processos que ele vai funcionar. Então, se eu der um ROS topic list para ver os tópicos disponíveis correntemente, bom, vocês vão ver ali, nós temos o ROS out e o ROS out AGG, que são tópicos padrão do ROS, né? Então, são tópicos do ROS master. Só que, tá legal, eu tô vendo a minha Tinkerboard, ela não tem nenhum nó rodando com ela. Eu gostaria de ver o meu microcontrolador. Então, uma vez que você gerou o ROS serial, o pacote do ROS serial, você pode usar o comando make libraries. Eu não vou executar esse comando porque eu já executei ele antes, tá? O que esse cara vai fazer? Ele vai basicamente gerar todo mundo na escuta aí, Fabão? Na escuta, isso aí. Beleza. Ele vai gerar. Eu já movi para a pasta, pessoal. Então, ele vai gerar esse cara chamado de roslib, que basicamente é o agent contendo o agente do ROS, para que você consiga usar ele dentro do que? Tchan, 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 tchan. Eu vou fazer aqui, eu vou abrir aqui, eu vou abrir o Arduino IDE. E vou compartilhar novamente a tela. Vocês devem estar adorando isso daí, tá, pessoal? Vou adorar os feedbacks, podem xingar à vontade, tá? Então, abri o Arduino. Então aqui, ó, nesse momento, eu tenho acesso ao ROS e as mensagens do ROS. Uma coisa que se vocês notarem esse código aqui, e para quem tiver curiosidade de ver como são escritos nós no host do ROS, vocês vão ver que é exatamente o mesmo modelo de programação. Então, eu tenho uma callback que é invocada cada vez que alguém publica no tópico. Nesse caso aqui, já vou dar spoiler, né? Pisca LED. Um abraço pro meu amigo André Curvelo. Felipão. Oba! Será que dá para aumentar um pouco aí a fonte? Melhorou? Aí, tá cortando também. Mas é isso aí. Dá para ver. Bom. E são os mesmos objetos que o ROS tem na lib dele. Inclusive o Node Handler, que vai basicamente dizer, opa, sou uma instância do ROS. E realmente, basicamente são os mesmos passos que você faz quando você escreve um nó em qualquer outro... em qualquer outra instância, em qualquer outro ponto do ROS, tá?
Único ponto, só dá para desenvolver em C++. Então, Arduino Embed, e para quem desenvolve em C, vai ter que mixar um pouquinho de C++ aí durante o uso da aplicação, pelo menos para receber os dados. O principal da sua aplicação você pode fazer em C, não tem problema. Tá? Então, voltando aqui, eu vou fechar a minha tela. Tá, mas uma vez que você gerou as libs, você tem que instalar ela na sua Tinkerboard. Então, vamos voltar no terminal. E eu vou conectar de novo na Tinkerboard. Opa. Para quem me perguntou sobre a Jetson, tá aí, eu tinha uma Jetson que ficou com... A Tinker pegou o endereço da minha Jetson. Mas sim, eu rodei o ROS na Jetson Nano e olha, foi uma das melhores experiências que eu já tive. É muito... Ela sobra em processamento. E eu errei a senha. Olha o ROS aqui, ele voltou. Então, da mesma forma, vejam que eu tenho outro Catkin Workspace aqui. E eu tenho dentro dela o ROS Serial. Então o que eu vou fazer? Ela já está pré-built, né? Então, uma coisa, você pode fazer isso aqui diretamente. Se você já tem os seus artefatos buildados no ROS, só de você fazer o source da pasta devel, você vai acertar o ambiente do ROS e já vai definir também adicionalmente as variáveis de ambiente dos seus outros pacotes. Então, nesse terminal aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou rodar o ROS Core. Alguém está tentando rodar o ROS Core em algum lugar. Ah, verdade. Não faz, como eu falei para vocês, a Tinkerboard ela não reiniciou, só o meu computador. Então o ROS Core já está rodando devidamente nela. Então, se eu dar um... Então, nesse momento, nós temos quase todas as pontas fechadas. Então, a gente já colocou um agente no Arduino. Eu já fiz o pré-built, eu fiz o pré-built já, o flash dele. Então, já está instalado, ele está conectado na minha Tinkerboard. Então, qual que é o próximo passo? Como o ROS Serial ele não é de fato uma distribuição do ROS, existe uma ponte, uma bridge, que pode ser feita tanto em C++ quanto em Python, que são providas já pré-built no pacote do ROS Serial, que você precisa executar em algum lugar, em alguma instância. Como eu estou usando o barramento serial, eu vou executar esse cara, no caso, na Tinkerboard, que é o dono do barramento serial. Então o que acontece? Uma vez que eu fiz o source, eu posso simplesmente fazer isso aqui. Ah, que legal. Não estou com o meu ROS Launch aqui, mas eu consigo... Uma coisa interessante do ROS é que uma vez que você setar, quando você setar o ambiente, o tab passa a funcionar. Então, basta você rodar o Serial Node. Nesse momento ele está fazendo a descoberta. E ele... Pronto. E nesse momento, vocês vão ver aqui que ele está com alguns tópicos, ele está com alguns tópicos em aberto. Então agora... eu vou voltar para aquele terminal lá no host, como a gente já está com o ambiente nele mesmo, e eu vou dar um ROS topic em qualquer lugar aqui. Agora nós temos aí um tópico de diagnóstico, que é o tópico da bridge, e esses dois caras aqui, button response e command LED, basicamente são dois tópicos que são criados lá no Arduino no caso. Então, eles viajam pela Tinkerboard, utilizando a bridge do ROS, e atingem o host. O mais legal é que eu consigo publicar comando daqui do host. Então, se eu der, por exemplo, um ROS topic echo no button response, infelizmente eu não consegui um botão aqui, então estou mandando um timestamp,
que basicamente representa a execução do timer interno do meu Arduino, né? Então, stop. Então, nesse momento, isso aqui está rodando no Arduino. E esse comando viaja pelo host e viaja para toda a rede. Então, se eu pendurar um outro notebook ou uma outra Tinkerboard aqui com a mesma configuração, eu consigo ter acesso a esses dados. Esse é o poder da aplicação distribuída. Então, se uma dessas unidades falhar, as outras, elas estão sabendo, mas elas não quebram juntamente com isso. Então, vou dar um Ctrl+C aqui. Deixa eu voltar rapidinho para a nossa apresentação de slide. Porque agora vem a parte legal. Felipão. Manda, Fabão. As perguntas aí. Primeiro o Estevam perguntou se dá para usar o MicroPython, né? Talvez uma arquitetura que já tenha suporte para MicroPython ao invés de C++. Sim, é possível. Você pode utilizar a Raw Serial Python. Já complementando a pergunta da Carolina também. O Raw Serial ela é distribuída também, juntamente com ela, tanto a versão para Arduino, que é a mais básica, mas ela distribui outras versões, tanto para microcontrolador quanto para uso com TCP/IP. Então, existem muitas opções para o uso dessa lib do Raw Serial. Então, você não é obrigado a utilizá-la no Arduino, muito menos utilizar porta serial. Acredito que também a versão, uma das opções em Python seja compatível com o MicroPython. Isso aí, eu deixei o link aqui em cima do GitHub, ROS Drivers, ROS Serial, e aí dá para ver lá que ele tem mbed, Python, então Tiva-C, então dá para explorar. Dá para fazer, brincar bastante. Pretendo cobrir nos próximos meses aí no Embarcados um pouco do OpenRTM, que é uma outra forma de você fazer essa componentização dos subsistemas de robô. Então, é bem interessante. Eu vou compartilhar a minha tela inteira agora, que eu vou precisar aqui dessas janelas. Então, eu gostaria de mostrar alguma coisa mexendo. Mas, graças ao Correios, né, que não gostou, não quis me ajudar, vocês estão vendo o meu terminal, certo? Opa! Não é bem essa câmera. Terminal é você. Mostrar. Legal. Muito bom. Então, deixa eu só trocar a câmera aqui. Então, nesse momento, agora vocês estão vendo a parte interessante, né? Que são as plaquinhas. Então, eu tenho minha webcam tá aqui mostrando, né, a minha Sony Presence. Existem uns LEDzinhos aqui. Acho melhor eu mover a câmera em vez de mover a plaquinha. Vocês devem estar aqui. Só que na parte de cima dela, tem 4 LEDs padrões do Arduino, tá? Então, eu criei uma ponte muito simples, só para a gente enviar alguns comandos para ilustrar para vocês. Isso daqui poderia ser um comando de PWM, poderia ser inclusive um comando um comando motriz 2D do ROS. Ele tem as mensagens de geometria que são úteis para você mandar diretamente comandos de velocidade. Quando você tem um controle hardware real-time já implementado no teu microcontrolador, você pode interagir em mais alto nível com o ROS. Na verdade, esse é o grande objetivo de você fazer esse tipo de componentização. Então, se a gente vier aqui, eu vou deixar minha webcam aqui quieta agora, vamos voltar aqui para o terminal. Um ponto. Tá. Mas a Tinkerboard enxerga também. Sem fazer o source não vai rolar. Se eu dar um ROS stop, isso. Bingo. Então a minha Tinkerboard também enxerga todo mundo. Só que agora o que eu quero? Uma coisa interessante é que o Raw Serial ele oferece algumas opções de debug muito útil. Então, no momento em que você criou o tópico, ele vai mostrar para você qual que é o tipo da mensagem e qual o tópico que ele conseguiu fazer a descoberta. E ela é bem segura, um ponto interessante, é que se ela perde o sincronismo, se o microcontrolador morre, ela dá um erro de perda de sincronismo
e quando o microcontrolador se recupera, ela também consegue fazer o resync com o microcontrolador. Então ninguém quebra e cai num dead loop aí. Então agora, eu quero fazer o seguinte. Tá, e eu quero fazer uma teleoperação. Poderia ser poderia ser um controle de videogame, mas utilizando as ferramentas do ROS a gente consegue ir mais longe. Então, vamos... Eu estou aqui publicando, eu vou publicar uma mensagem. Deixa eu... Aqui. Vou pegar aqui o Teams. Então, se vocês olharem agora aqui, opa, os LEDs estão apagados, certo? Na hora que eu der um pub, opa, eu vou dar um pub aqui. Ele vai publicar só uma vez. Quando você usa o ROS Topic sem a opção menos once, ele fica publicando periodicamente a mensagem, tá? Então, opa. Parece que nós tivemos problemas operacionais. E provavelmente eu vacilei no negócio da comunicação. Bom, então vamos no modo ultra fácil, né? Para quem já conhece bastante a respeito de webinars e afins, é sempre aquela hora legal, né? Quando a demo nunca funciona. Mas olha, parece que meu serial node morreu. Ah, bom. Então, nós temos um. E o melhor de tudo é que esse serial node ele se recupera, ele fecha e não deixa a porta trancada. Eu vou reabrir ele aqui. Nesse momento ele já refez. Felipão. Não sei se vale a pena, a gente já está com tempo. Felipe. Tá bom? Tem uma pergunta aqui. É possível implementar uma redundância aí de comunicação para garantir se travar uma? Sim, é possível. Você pode ter, como eu falei, o ROS serial, ele é a forma mais básica de você fazer a ação. Só que, por exemplo, eu vi que o Newton falou usar o uso de CanOpen em vez de serial. Você pode modificar o próprio ROS serial para fazer isso. Então, você consegue modificar para ele trabalhar com outros protocolos, no caso do CanOpen, que é mais seguro. E você pode também utilizar o ROS através da rede, que já utiliza o TCP/ROS, que já é um protocolo mais seguro. Então ele vai detectar se morreu, e se você tiver duas unidades parecidas, ele consegue mapear para a próxima unidade disponível, tá? Então sim, dá para você implementar comunicações mais robustas. Um padrão muito utilizado para robótica é o EtherCAT, por dois motivos. A segurança de comunicação, e o segundo é que ele é real-time. Então ele garante no barramento o tempo de resposta do que você publica nele. E tanto o ECAT Node quanto o CanOpen Node, eles estão disponíveis. Então você não precisa desenvolver, já é um componente do ROS que você consegue instalar utilizando a parte do Catkin. Certo? Legal. O Vitor falou que ele teve problema aí com ROS serial, ele implementou o próprio protocolo. Sim. Então, para o caso do Vitor, ele pode pesquisar no caso das opções mais robustas. Na verdade, nem tanto o CanOpen, eu não gosto muito dele, principalmente porque ele utiliza uma feature meio chata do Can, que é o Remote Frame. Então, o Remote Frame ele é um cara que adora violar timestamp de mensagem.
Então ele já compromete a segurança por si só. Eu recomendo utilizar o nó RawCAN, que que já vai te dar um pouquinho do real time, da resposta de real time, e ao mesmo tempo ele faz essa parte de detecção de colisão. Isso aí. Então vamos para as perguntas, né? E hora das perguntas, né, gente? A demo não funcionou, mas vai ter demo. A gente manda um vídeo junto com esse negócio. E aí a galera acompanha os artigos aí, que dá para ver aí o resultado. Mas vamos lá para as perguntas, que o tempo está ficando curto, e acho que é mais interessante aí. O Vitor tinha comentado lá como que se comportaria o ROS no Raspberry Pi 4 e no Jetson Nano, né? Você falou do Jetson Nano, que funcionou maravilha, né? Sim. No Jetson Nano eu tive uma experiência muito legal. Eu só não tive uma experiência melhor porque não tem patch real-time por kernel distribuído pela NVIDIA. No caso do Raspberry Pi 4, é uma aquisição que eu vou fazer. Na verdade, ela vai ser um replace definitivo dessa Tinkerboard aqui. E o que eu gosto na Raspberry com ROS é a possibilidade de ter o comportamento real-time. Por quê? O Meta Raspberry já oferece o kernel real-time do Linux. Então eu consigo escrever tanto a aplicação fora do domínio de tempo real, quanto dentro do domínio de tempo real. Então eu posso ter o OpenCV rodando lá do lado do ROS, e ao mesmo tempo eu tenho uma malha de controle com temporização crítica. Então é uma recomendação, inclusive o artigo um dos artigos que o Fábio compartilhou, o exemplo, ele é para Raspberry, então ele pode ser um bom ponto de partida se você quiser instalar o ROS dos fontes, ou se você quiser utilizar uma distribuição pronta da Rasp como o ArmBeam para instalar, para ter funcionando o ROS, um LTS do ROS. Show. Ele refez a pergunta depois, né? A mesma pergunta, como que seria o comportamento na Rasp, na Jetson Nano, mas agora para a navegação autônoma. O que você recomenda? O ROS ele tem a Navigation Stack, que é uma ferramenta que ele tem um nó principal que recebe, que pode interagir com a sua aplicação, e ela roda na Raspberry, ou a pilha de navegação. Então toda a parte de Global Planner, Local Planner, controle, e a pilha de SLAM, de mapeamento e localização simultânea, ela consegue rodar na Rasp sem lag. O que você não deve rodar na Rasp quando você está usando o Navigation Stack são as ferramentas de visualização e configuração. Essas você roda em separado para o momento de tuning da sua pilha. Em seguida, você pode fazer o deploy da tua Navigation Stack para dentro da tua single board computer. Óbvio, você não vai usar todas as features dela. Por exemplo, você não vai poder usar motion planners complexos se você não otimizar eles. O ideal seria utilizar a parte mais chata, mais intensiva computacionalmente, que é a parte de mapeamento e localização simultânea, otimizado para GPU, ou se você tem uma Jetson Nano, usá-la dentro dos CUDAs. Se eu não me engano, a Navigation Stack da NVIDIA para Jetson Nano tem um desempenho muito superior e oferece com que você rode algoritmos complexos de navegação autônoma dentro da single board computer sem precisar de um i3 rodando. Eu participei de um projeto em que a stack de navegação foi desenvolvida em house, mas utilizando os conceitos muito parecidos do ROS, e a maioria dela, principalmente no que se referia ao tracking de trajetória do robô, era realizado diretamente na single board computer. E era uma single board computer bem padrão. Excelente. E aí, aproveitando, o Jorge Agostinho perguntou aqui se existe algum kit de desenvolvimento para quem quer começar a aprender. Então, acho que você poderia falar aí o que é interessante ter em mãos aí para fazer os primeiros passos aí, ter uma base para estudar aí. Olha, eu tive algumas experiências. Depois que eu saí parei de trabalhar com robótica profissionalmente, mas eu tô levando aprendizado comigo. Essa é uma pergunta que eu venho me fazendo nos últimos meses. Então eu tô testando várias ferramentas. Algumas eu me dei muito bem, que foi o conjunto BeagleBone Blue com o EduMIP, que eu posso colocar o link depois na versão final dos slides,
que é basicamente um robô móvel pêndulo invertido, com uma BeagleBone Blue, que já embarca o processador, já tem kernel de tempo real, já tem as CRUs para fazer a parte mais hard real time, e todos os sensores e a parte de potência. Então você tem um robô móvel pronto para você fazer algumas aplicações. Isso para quem quer robótica móvel. Para quem quer manipulador, hoje eu ainda não encontrei o melhor kit para trabalhar com ele. Ainda fica naquela dependência de utilizar uma base de dados do Things Inverse, imprimir as partes do manipulador e trabalhar com servomotor, principalmente para quem está mexendo com a parte de cinemática de robô e planejamento de movimento. Ainda para robótica móvel e veículos autônomos, eu gosto bastante do iRobot Create, também, que é basicamente um Roomba 600 voltado para pesquisa e desenvolvimento. Esse cara ele tem todos os sensores, toda a parte de motriz, e ele entrega toda essa informação para você através de uma interface serial muito simples, que inclusive tem um driver por ROS, um device driver por ROS para você integrar ele, e ele custa hoje, se eu não me engano, na faixa de $200. Só que pela robustez e a quantidade de sensores e a qualidade do algoritmo de controle de motor que você já vai ter embarcado nele, é um custo-benefício que eu considero legal. É um outro cara que vale a pena avaliar também. E para quem tem mais uma grana a mais para dispor e quer trabalhar com um robô mais cheio de sensores, os robôs da Kobuki também são bem legais. O problema dele, eles têm suporte para o ROS, só que o que mata é o preço deles que começa em $300. Então, resumindo, para algo mais maker, para você ter em bancada, para você testar o ROS, para você brincar bastante com ele, a melhor experiência que eu tive foi com o EduMIP e a BeagleBone Blue, seguida do iRobot Create com Raspberry ou qualquer outra single board computer que você tiver encostada na parede. E quando você está com um negócio mais high-end, uma base móvel da Kobuki. Para manipulador hoje, tem muito projeto no Kickstarter que promete, só que eu ainda não vi algo assim que seja para eu botar na minha bancada e começar a brincar com ROS. Eu ainda preferiria, pelo menos para manipulador, utilizar os excelentes simuladores, os excelentes plugins disponíveis para o Gazebo, como os robôs da Kuka e o robô de dupla manipulação da Willow Garage, que são inclusive utilizados em programas de pós-graduação de robótica. Show. E só aproveitando aí o assunto, e drones? Você já fez alguma coisa, viu alguma coisa? Já sim. Inclusive, comprei um drone justamente para brincar com controle multivariável, utilizando o ROS. Você tem duas opções. Você pode trabalhar com o ROS, num drone suportado, no caso, os drones da DJI, os mais high-end já são suportados nativamente pelo ROS. Infelizmente, o Baratex, que é o Telo, não é suportado, então não tem SDK ROS para ele. O Crazyfly, que é baratinho, tem também um suporte para o ROS. Só que aí que tá. Você não vai ter, na maioria desses casos, o ROS rodando on-board, ou seja, no drone. Você vai ter o ROS rodando, nesse caso, na Ground Station. Eu vi o pessoal falando de Ground Station. Então você tipicamente roda o device driver do ROS na Ground Station e ele se comunica com o drone utilizando o protocolo dele. Além disso, você pode trabalhar com o projeto PX4, que é um projeto de drone. Ele é um flight controller para drone, que é compatível com o ROS. Então, se você tiver uma das placas compatível com o PX4, você pode rodar o ROS dentro dessas placas que suportam Linux embarcado. E existe uma bridge para você rodar o ROS on-board no PX4 para ele fazer a interface junto com o flight controller deles. Show. Legal, Felipe. Aproveitando aí também o gancho das perguntas, o pessoal falou aqui de simuladores. O que você usou ou recomenda aí de simulador? Simulador para o ROS, simulador de mercado. Então, é o VRAP e o Gazebo. Por quê? Suporte. O suporte já está bem consolidado, tem muito exemplo. Eu, particularmente, prefiro o Gazebo. Ele é um pouquinho mais complexo, só que visualmente eu acho ele mais agradável. E os plugins para o Gazebo, quando você, por exemplo, eu precisei criar um plugin de garra. Então, era um projeto pessoal que eu estava fazendo para desenvolver uma garra universal.
o plugin, fazer esse plugin simulado no VRAP deu mais trabalho, eu desisti, eu fui para o Gazebo, resolvi o mesmo problema utilizando com base uma garra da Kuka para escrever o meu plugin. Então é um trabalho com esses dois. E para quem está fora do ROS, mas quer simular assim mesmo, tem um simulador muito simples de robótica móvel, que é o Grid Simulator da Georgia Tech, só que ele entrega com o MATLAB. Então você teria que ter uma instância do Simulink rodando, instância do MATLAB rodando na sua máquina, como MATLAB Student, e você pode usar a ROS Bridge por MATLAB para conversar com esse simulador. Legal. Teve uma pergunta aqui, não estou conseguindo achar, mas o pessoal perguntou em relação a ambiente de desenvolvimento IDE para ROS. Existe alguma coisa? Não existe bem um consenso. Então, eu trabalhei em um lugar que o pessoal utilizava VS Code, ou usava o Eclipse, ou usava o Selenium. Então, não existe bem um consenso a respeito. Porque como o ROS ele já te oferece toda a infraestrutura para build system, instalação de aplicação e teste, basicamente quem escolhe o ambiente de desenvolvimento é você, com que você se sentir mais confortável. Eu particularmente tive boas experiências com o VS Code, utilizando ele e o SDK gerado com o Yocto. Então é muito fácil montar o workspace, você passar os parâmetros de configuração com o VS Code, até pelo terminal integrado, que ajuda bastante uma mão na roda para fazer o build de teste. Debug também, ainda o melhor jeito é você utilizando as ferramentas de log de teste do ROS, mas para quem quiser alguma coisa assim mais GDB, vai dar um pouco mais de trabalho. Até porque você teria que fazer o debug nativo ou fazer o cross debug, só que você teria que dizer isso pro ROS. Alternativamente, o ambiente de teste unitário do ROS ele é muito rico, então ele te ajuda muito a conseguir deixar o máximo de coisa validada antes de você cair para dentro do hardware. Excelente. Já está chegando no final, mas dá para responder algumas perguntas ainda. O pessoal perguntou bastante aí de projeto, aplicação, né, profissional, projetos comerciais. Se você pudesse comentar um pouco aí onde está sendo usado o ROS, quais níveis de projetos. Agora eu vou dar uma notícia boa. Quem quiser brincar com robótica, principalmente para esse lado mais de software embarcado, o software mesmo, o ROS hoje ele é a ferramenta padrão para desenvolvimento de robôs. Claro, existem outras ferramentas para componentização de desenvolvimento, que é o OpenRTM, o próprio Orocus, só para citar alguns. Mas o ecossistema do ROS está tão bem difundido e testado que existe uma bridge para outras ferramentas para elas coexistirem dentro do robô. Então, eu trabalhei já com projetos profissionais, tem muita coisa dentro de academia, sendo desenvolvido dentro do mundo acadêmico, e muito dos pacotes providos na database do ROS, eles têm já uma pegada mais comercial. A Navigation Stack é a única exceção que eu faço, porque foi quando eu fiz tanto entrevistas para trabalhar com veículos autônomos fora do Brasil, nas empresas que eu trabalhei, conversando com outras startups, uma decisão muito comum do pessoal tem sido escrever a própria pilha de navegação ou utilizar uma pilha de navegação que é casada com o fabricante da Single Board Computer, no caso, a Stack Navigation do Isaac, que é a pilha de navegação da NVIDIA. Então, um feedback comum que eu tive é para não usar tudo da pilha de navegação. Talvez a parte de controlador e o Local e Global Planner, que são muito bons. Mas os outros componentes, no geral, parece que eles foram feitos mais para robôs que podem dar pau. Isso aí, Felipe. Então, para finalizar, se você puder dar uma dica aí para os iniciantes, né? O pessoal estava perguntando bastante aí como começar, se tem algum site, algum livro, algum guia aí para os primeiros passos. Vou falar uma coisa para vocês, gente. As documentações a respeito de você baixar um pacote, fazer a instalação do ROS, ela é boa. Mas a documentação da arquitetura do ROS, do subsistema, da teoria envolvida, é horrível. Não vou mentir para vocês. O projeto é muito maduro, mas ainda a documentação não é das melhores, os tutoriais eles são muito ambíguos, então um trabalho que eu tenho feito hoje é de trazer muito desses tutoriais para o português. Eu acredito que os artigos do Embarcado sejam um bom
bom startup para quem não sabe nada de ROS e quer sair do ROS e chegar, por exemplo, aqui no Arduino Serial, que não funcionou, ok. Mas o de vocês eu tenho certeza que vai funcionar, é porque é demo, tá, gente? Mas demo. Os artigos do Embarcados começam muito bem com isso. Para quem quer uma fonte internacional muito boa, os tutoriais da ClearPath Robotics são muito bons. Basicamente, eu utilizei eles de base, junto com a documentação horrível do ROS e tirando dúvida com o pessoal que eu trabalhava, para fazer o tutorial de Nodelets, porque ninguém consegue explicar isso direito. Então, os tutoriais da ClearPath e os artigos embarcados são muito bons. Além deles, deixa eu pensar um pouco aqui. O pessoal da Contronic também. Tem fórum. O próprio fórum da Open Source Robotics Foundation é muito bom. Então, tanto o pessoal de ROS, do ROS 2, quanto do ROS Legacy, está sempre discutindo novas features. Eles tiram dúvida muito rápido, tem uma extensa base de dados. Então, o problema de comunicação, por exemplo, que eu mostrei para vocês, que acontece bastante, tem muitos tópicos que ensinam caminhos dos mais variados para resolver esse problema, e todos eles, assim, sem entrar no ponto das gambiarras. Então, existem métodos mais exóticos, mas se você navegar no fórum sobre um problema específico a respeito do backend do ROS, você vai encontrar uma solução para o seu problema lá. É quase certeza que alguém já resolveu. Beleza, acho que é isso. A galera tá pedindo um link aí, então fica nosso dever de casa aqui, é juntar os links, né? Sim, vai ter bastante link para vocês. E a gente manda os links aí, vocês acessam, tá? E é isso. Agradecer bastante aí ao Felipe pela participação. Foi um conteúdo muito bacana. A gente vê aí que tem um mercado interessante para atuar, mas é uma área que vai precisar estudar, né? Tem que estudar e colocar em prática e testar bastante. Então a gente agradece bastante aí pela sua participação, pelo pessoal que está participando aí no chat, foi bem bacana a interação. E fiquem à vontade, né? Acho que essa conversa aqui ela pode continuar depois na comunidade aí. Se vocês tiverem dúvidas, tem os artigos do Felipe. Só mandar lá o comentário que com certeza o Felipe vai responder. Beleza, Felipe? Brigadão. Te agradeço aí pela sua participação mais uma vez. Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Espero que seja pelo menos aquela visão do ROS na vida real, do que vocês vão encontrar, porque o ROS ele mostra muita coisa de visualização, mas na hora você vê lá uma linha de comando. Então, espero que esse webinar tenha ajudado vocês a mostrar um pouco da realidade do que vocês vão encontrar. E, óbvio, essa conversa pode evoluir. Eu estou no Embarcados, eu entro no site do Embarcados praticamente todo dia. Estou ativo no e-mail, no fórum também. O fórum do Embarcados também seria um lugar onde a gente pode movimentar essa conversa. Não sei se o Fábio acha uma boa ideia, mas eu acho que seria um ponto. E podem mandar dúvidas à vontade. Eu respondo LinkedIn, eu praticamente respondo na hora, porque fica aberto. Isso aí. Então, fica também o Felipe vai passar aí o contato dele no slide que a gente vai disponibilizar para vocês. Tá? E vocês podem assistir o webinar de novo, a gravação, e também acessar os slides aí com os links. Beleza? Isso aí. Brigadão. E a gente se vê aí no próximo webinar. Abraço. Valeu, pessoal. Um abraço. Abraço.